Efésios 6:10. Bom dia, Conceição. Então, peraí, Efésios 6, Bom dia. 10, né? Olha para você ver como é que é importante essa mensagem. Eu chamei a menina para fazer meu cabelo aqui em casa. Ela faz escova, né? Em casa. Aí ela escovando meu cabelo. E ela é muito uma pessoa de Deus, entendeu? Que tá na igreja, que é uma profeta mesmo. Deus usa muito ela em sonhos. E ela escovando meu cabelo aqui, né? Aí ela, Flávia, eu senti de falar com você uma coisa. Eu falei, fala. Ó, Deus está mandando você ler Efésios 6:10. Aí eu sei que ler Efésios 6:10 é a armadura de Deus. Eu falei, a armadura de Deus. Ela falou, Deus está mandando você ler Efésios 6:10. Eu falei, tá bom. Olha isso. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Efésios 6:10, a armadura de Deus. Aí ontem na igreja foi pregado Efésios 6:10. Eu falei, gente do céu, é pra gente estar se cobrindo mesmo, entendeu? Então, assim, médico, como você falou, assim, quando a gente começa a orar pelas pessoas, você sabe que a gente começa, às vezes, a pegar as lutas da pessoa, entendeu? A gente vai orar, a gente vai guerrear com ela. É no mundo espiritual. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler, de preferência, se vocês puderem ler, Efésios 6:10, antes de vocês orarem, entendeu? Antes de vocês orarem, vai lá na Bíblia, lê Efésios 6:10 e ora. Aí a gente vai estar eu não preciso nem ler todo, só fala, Senhor, me cubre com a tua armadura, né? Coloca, Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? A espada do Espírito, me calce com os evangelhos e pronto. Então vamos ler? Quem abriu aí? Eu abri. Deixa eu falar uma coisa, eu não sei se é o seu, acho que é o seu. Tá uns chiado de vez em quando. Deixa eu fechar. Não sei se alguma coisa tá batendo no microfone, ou se tá batendo vento. Não tem ninguém aqui, não. Não sei se alguma coisa tá encostando no microfone aí, sei lá. Mas dá pra te ouvir. Pode ser que eu tô com o computador aberto aqui também. Não sei. É do 6:10 até qual? Quer que eu leio? Pode ler. Então vamos lá. 6:10. E finalmente, irmãos meus, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que os possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no seu mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestidas a couraça da justiça e calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa salvar dele ousadamente, como me convém falar. Amém. Não, Glória né? a Deus. Então, gente, Glória a Deus. a armadura, essa armadura de Deus, quando a gente vai para a guerra, a gente tem que vestir a armadura, né? Então, assim, nós vivemos em uma guerra espiritual. Então, se a gente está na batalha, a gente tem que se vestir da armadura de Deus, né? A gente tem que colocar as armaduras. Então, aqui, ó, finalmente vocês fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Bom dia, Rosa.
Nós hoje estamos lendo Efésios 6:10. Efésios 6:10, se puder abrir, tá? Aí fala para a gente se fortalecer no Senhor e no seu forte poder, para a gente vestir toda a armadura de Deus, para vocês ficarem firmes contra esse lado do inimigo, né? Então, por quê? Porque a nossa luta, ela não é contra a carne, né? E nem contra sangue. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo das trevas, né? A nossa luta não é contra os homens, não é contra os seres humanos, né? A nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas. Então, não sei se vocês viram aquele videozinho que eu coloquei lá no grupo. A gente vê, né, como o inimigo está ao nosso derredor. A gente vê como ele está ali, praticamente dentro da igreja, né? Porque olha só, foi um pastor, essa pessoa estava endemoniada dentro da igreja, e o pastor foi falar com ela, né? E o que que ela falou? Muitas coisas, né, que a gente sabe que é muito forte mesmo. Então o inimigo ele tem muita raiva da gente, muito ódio, porque nós somos filhos amados do Senhor, né? Nós somos a obra-prima de Deus. Então assim, ele não gosta de nós, ele não gosta. Meu computador está desligando aqui, o que está acontecendo? Então a gente tem que estar firme ali, constante em oração, entendeu? Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, não sei se vocês sabem, tem o céu 1, o céu 2 e o céu 3, né? O céu 2 é onde ficam as potestades. Fica onde ficam as potestades espirituais, entendeu? Então a gente tem que estar orando, tem que estar nos revestindo, tem que estar nos protegendo, né? Nos lavando com o sangue do Senhor, o sangue de Jesus. Então, por isso, a gente tem que se vestir de toda a armadura, né? Porque nós estamos numa guerra, uma guerra espiritual. Então, a gente tem que vestir de toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir no dia mal e permanecer inabalável, depois de terem feito tudo, né? Então, assim, depois da gente orar, como a gente está no propósito de oração, de intercessão, de busca, o inimigo, ele é astuto, né? Então, nós temos que estar firme, inabalável. E como é que a gente vai estar firme? Orando, né? Orando em todo tempo, vigiando, se vestindo, né? Se colocando essa armadura. Então, mantenhamos firmes, né? Cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que é a gente cingir com o cinto da verdade? Cingir com o cinto da verdade é a gente ser firme, ser verdadeiro, né? Ser convicto das nossas decisões. E a verdade, ela está onde? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, a verdade está na Bíblia, a verdade está em Deus. Então, a gente tem que cingir com o cinto da verdade, com o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que é calçar o evangelho? Calçar os evangelhos, né? Como é que a gente calça o evangelho da paz? É a gente tá aqui, ó, tá de prontidão de falar de Jesus, né? Aonde quer que seja, onde for, a gente está ali, ó, falando do Senhor, a gente falando do evangelho. É essa que é o verdadeiro calçado, né? E além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E ó, cingir os lombos, o capacete da salvação é o que? É proteger o nosso raciocínio. Como é que a gente usa o capacete da salvação? Protegendo o nosso raciocínio, nosso intelecto, né? E os nossos pensamentos. A gente não ficar, né, tendo pensamentos ruins, pensamentos maus, pensamentos que não agradam ao Senhor.
a gente sempre está usando o capacete da salvação. E a couraça da justiça nos ajuda a ter o espírito sempre conosco, nos preservando e o coração e a alma. Então, a gente sempre está convidando o Espírito Santo, né? Convidando o Espírito Santo. É isso que você usa a couraça da justiça. Cingir os lombos com a verdade, né? O cinto. Cingir com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, ter os lombos cingidos nos proporciona o alicerce necessário, né? Para edificarmos a fé e desenvolvermos o nosso testemunho pessoal. Às vezes a gente acha que o nosso testemunho não serve para nada, mas uma vida pode ser salva através do seu testemunho. Então vamos começar, né, abrir a nossa boca, falar mesmo, ó, a minha vida era assim, hoje ela está assim. Por quê? Porque hoje eu tenho Jesus, né? Porque hoje eu sou abençoada, né? Eu tenho intimidade com o Espírito Santo, a minha vida é pautada ali, ó. Eu ando conforme a palavra do Senhor, né? Então é isso que a gente cingir os lombos com essa verdade, né? Com essa verdade, a gente reconhecer que essa verdade nos libertou, né? Então, quando você reconhece que essa verdade te libertou, a gente começa a edificar outras vidas, né? Edificar a nossa fé e desenvolver o nosso testemunho pessoal. E a espada do Espírito, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que é o que? A espada do Espírito. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Que a gente não pode se apartar, a gente tem que ler, a gente tem que ouvir, né? A fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, né? E o que é a fé? Alguém sabe aí? Vamos dizer o que é a fé? O que é fé? O que vocês acham que é fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que você espera e que você não se vê. Então, a fé é isso, é você ter uma fé inabalável. A fé é a fé que você está com Deus, que Deus está com você em todo momento, que o Senhor está te guardando, que o Senhor está cobrindo você com teu sangue, que o Senhor está te abençoando nas regiões celestiais. Essa é a fé. A gente não vê, né? A gente não vê, mas a gente espera. Então, essa é a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, das coisas que a gente não vê. Então, é isso que é fé. Então, a gente tem que estar com essa espada do Espírito. Essa que é a nossa espada. É a palavra de Deus, né? Para romper a escuridão, a fim de termos luz e verdade para guiar os nossos caminhos na vida. E o escudo da fé é essa, né? De nos ajudar a resistir os dados inflamados do nosso adversário. Do adversário, né? Então, orem no Espírito, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Aí, ó, perseverar em oração por todos os santos. Quem é os santos? Os santos é a sua amiga, a sua mãe, o seu pai, seus filhos, né? Orar, perseverar em oração. Então, como a gente está nesse propósito de oração, né? Propósito de oração por uma irmã secreta, a gente não sabe, a pessoa não sabe que a gente vai estar orando por ela, mas a gente vai estar orando. A gente não sabe as lutas que ela vem carregando, a gente não sabe o que ela está precisando, mas Deus sabe. E a partir do momento que a gente começa a orar pela essa pessoa, a gente tem que o quê? A gente tem que nos calçar, a gente tem que usar essa armadura de Deus para que as lutas dela não venham para nós, entendeu? Porque a gente tem que orar em todo tempo. Orar em todo tempo, a gente tem que estar sempre, em todo tempo a gente está ali, ó, em oração e súplica, né? A palavra de Deus fala, quando você está lavando o prato, quando você está no chuveiro, tomando banho, você está dirigindo, você está ali, Senhor, cubra-me com teus, né? Me cubra, Senhor, com teu sangue, cubra minha família, cubra minha vida, apresente, Senhor, a minha irmã secreta, né? Que o Senhor possa estar contemplando o coração dela, né? Visita ela neste momento, visita ela em sonhos, realiza, assim, os desejos do coração dela. E a gente está sempre falando dela, mas a gente se cobrindo também. Não pode só estar orando, né? Orando por ela e a gente está deixando a gente
é, é, como se diz, sem cobertura, né? Então, o escudo da fé, né, nos ajuda a resistir os dardos inflamados do adversário. E esse calçado, aqui, ó, orem também por mim, né? Aqui fala, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E o que é ter calçado os pés da preparação do Evangelho? Foi o que eu falei mais antes. Calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz por meio da leitura das Sagradas Escrituras, nos ajuda o quê? Nos ajuda a ser mais obediente, nos ajuda a ter mais fé, nos ajuda a ser obediente ao Senhor, às ordenanças dele, os princípios, os mandamentos e os convênios de Deus. Então, é esse o calçado, né? Calçar os pés no Evangelho. E aqui em Efésios 6,12 também nos dá o discernimento sobre a guerra espiritual em que todos os crentes estão envolvidos. Os nossos inimigos, eles não são naturais, são espirituais. Talvez nunca vençamos as nossas batalhas se lutarmos contra o alvo errado de forma errada. Temos a tendência de pensar que as pessoas ou as circunstâncias são o nosso problema, mas a fonte de muitos de nossos problemas é Satanás e os seus demônios. Então não podemos lutar contra ele com armas carnais naturais, mas somente com as armas sobrenaturais que Deus nos dá para destruirmos as suas fortalezas. Então é esse o estudo de hoje, né? Essa aplicação que a gente tem que ter para a vida. Não só esse mês que a gente vai estar orando, mas para a vida. A gente tem que estar assim convicto de que a gente tem que estar que a gente está numa guerra espiritual. Tudo que vocês imaginar, existe uma guerra por trás, uma guerra espiritual. Então que a gente possa estar, né, armada com Deus, né, armada com esse capacete da salvação, com essa couraça da retidão, cingir os nossos lombos com a verdade, que é a palavra, usar a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, o escudo da fé e calçar os pés no Evangelho da Paz. Amém? É isso que o estudo de hoje, né, que a gente possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa enxergar que a nossa luta aqui não é contra carne, não é contra humanos, mas é contra os seres, né? Contra as potestades. Então, assim, a gente tem que realmente buscar em Deus e estar armada aí, né? Toda a armadura de Deus está, assim, realmente preparada para a guerra, né? Então é esse, gente, o estudo de hoje. Tenho 10 minutos agora para poder me arrumar. Vocês podem comentar, que eu vou estar ouvindo, tá bom? Eu vou passar lá no grupo depois um cardzinho com essa armadura. Então, antes de orar, lembra dessa armadura, tá? Quando você lembrar de orar pela sua irmã, você fala, Senhor, me cubra com a sua armadura espiritual. Eu creio na armadura do Senhor, então eu quero agora que o Senhor me cubra. Que o Senhor me cubra com teu sangue, que o Senhor me cubra com essa armadura do Senhor. Aí você ora pela sua irmã tranquila, que nada irá acontecer. Amém? Pode entrar. Amém. Amém. Muito bom. Assunto maravilhoso, né? Para esse propósito que a gente vai começar. E teve uma vez que o Caselato entrou aqui, né? E ele até comentou, muitas vezes Amém, amém. a gente tá numa guerra espiritual, descalço e de estilingue, né? Que a gente até deu risada. Pelado, descalço e de estilingue. Então, essa palavra meio muito forte, a gente não dá pra gente entrar numa guerra descalço, pelado e de estilingue. Imagina, tragédia, né? Não vai dar certo. Então, muito bom trazer esse conhecimento para a gente entrar nessa fase aqui de intercessão, né? De orar uma pelas outras, revestidas, né? Revestidas, muito bom. Maravilhoso, adorei esse assunto de hoje, que é muito legal isso que você falou, né? A menina te encontrou e falou para você ler Efésios 6:10. Aí na igreja foi e reforçou
Efésios 6:10. E para mim vem vindo muita coisa sobre intercessão. Na igreja começou de terça-feira, encontros de intercessão. Aí, de repente, a Luzimar mandou um vídeo. Aí, de repente, você falou aqui. Eu falei, nossa, olha só como tá vindo isso muito forte, né? Algo para eu aprender. E então é muito lindo como Minha Deus. irmã também jogou lá um vídeo sobre intercessão, que eu nem tinha falado nada com ela. É engraçado, parece que É muito maravilhoso, né? o Como Deus assim, telefone ó. parece que ouve o que a gente está falando, realmente, né? Que o povo fala. Porque fica É. aparecendo agora um monte de vídeo sobre intercessão para mim. Eu falo, meu pai. Pois é, aí ficou muito assim claro que, olha, vocês vão entrar nesse propósito, mas peraí, vocês precisam se preparar para isso, não é assim, só simplesmente. Então, e olha só, Deus. é realmente assim, de Deus, porque ontem eu estava buscando, porque geralmente quando chega domingo à noite, que eu vou para a igreja, né, eu fico assim, o que eu vou falar amanhã? Do que eu vou falar? O que eu vou... E aí eu fico buscando em Deus, e quando a missionária começou a pregar lá, que foi uma missionária que pregou ontem, foi sobre isso, eu falei, gente, então vai ser sobre isso. E aí eu lembrei, né, falei do propósito de oração, falei, gente, a gente está orando pelas pessoas, a gente não pode estar orando assim, de qualquer jeito, entendeu? A gente não pode estar orando aberto, porque a luta da pessoa vem toda pra gente, entendeu? As lutas da pessoa vêm. Então, assim, a gente não sabe por que a gente está orando, entendeu? Às vezes a gente não conhece a pessoa, mas Deus conhece, né? Então a gente tem que realmente estar coberto ali, ó. Então, mas não tem medo, não, viu, Med? Você falou, ai, fica até com medo. Mas não fica com medo, não, porque maior é quem está conosco, né? Então, assim, a gente tem que crer que maior é quem está em nós. Quem é que está em nós? O Espírito Santo, né? Os anjos do Senhor. Então, é por isso que o inimigo ele É tem isso, tanto amiga. ódio de nós. Porque É nós isso somos mesmo. cobertos pelo sangue de Jesus, né? Então, assim, É. ele está conosco. E a gente tem que crer nisso. Crer que Deus é maior. Maior do que Maior tudo. é o que está em nós, com toda certeza. Então, por mais que a gente tenha que orar, às vezes você já aprende sair de uma oração, você simplesmente vai e ora. Então, assim, mas é o maior Deus é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, é maravilhoso, palavra super abençoada. Se for o caso, sabe, não sei se vale da gente retroceder um pouco aí, ficar nessa semana de preparação e iniciar o propósito dia primeiro. Não sei se vocês querem pensar a respeito. Desculpa eu estar ofegante, eu estou caminhando. E quero aproveitar a oportunidade e pedir oração por minhas filhas. Maíra está completando 3 meses de gravidez, fez internamento ontem. Nós somos preocupados. Nós temos a está tudo bem, mas vamos orar, né? E a Érica também, que está com problemas conjugais e nos negócios, e as coisas estão assim, perdendo o controle. Vamos orar, em nome de Jesus. Mas a Érica, eu tenho quase certeza que é porque ela está buscando o Senhor, indo para a igreja, levando sua filhinha para a igreja, e até pouco tempo atrás, meses atrás, ela estava servindo ao Espiritismo. Então o Senhor tem tocado nela, e o inimigo está valente. Vamos nos cercar de orações em nome de Jesus. Obrigada, irmãs. Eu quero agradecer a Flávia, né, por esse capítulo aí de Efésios 6:10, e obrigado por ter dado discernimento, porque eu recebi ontem, né, a minha amiga para me orar, apesar que eu oro por todas vocês, mas a minha amiga em especial, e eu sempre pedi para Deus para me revestir, né, com um capacete de sabedoria, me dando força e me cobrir com o seu manto. E eu quero confirmar a vocês que eu estou orando, tá bom? Estou orando, e é muita guerra, muita luta mesmo. Que, principalmente quando eu comecei a orar por essa amiga minha, eu estou vendo muitos vídeos, né? Eu estou assistindo muito assunto que me dê, assim, direção e discernimento para me ajudar ela em oração, mesmo a gente distante, tá bom? Eu quero agradecer por tudo e que todas tenham um bom dia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Queria Deus. que a Maiara e a Cris orassem aí no final, né? E pedindo ao Senhor que nos cubra aí com o teu manto mesmo, né? Com o teu sangue, viu? Eu vou ficar muda aqui agora. Ficar no mudo aqui agora, que tô terminando aqui as afazeres para ir para a faculdade. Amém. Deus abençoe a todos.
Amém, amém. Amém. Você falou Deixa pra eu eu orar, acompanhar. mas eu oro. Vamos lá. Vamos então fazer uma oração. Pai amado, a te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. Que manhã abençoada, Senhor. Obrigada por essa palavra. Obrigada por nos trazer essa palavra que nós entendemos que essa mensagem no dia de hoje foi preparada pelo Senhor com um propósito para que as nossas orações fiquem ainda mais fortes, tenha ainda mais resultado e que nós estejamos revestidas, Senhor. Então, te pedimos que o Senhor nos ensine cada vez mais como nos revestir, traga ainda mais vídeos, ensinamentos, livros, informações para que a gente possa ter ainda mais informações para entrar nessa batalha, que nós sabemos que essa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Então, realmente nós queremos nessa manhã conectar o nosso espírito ao seu espírito, conectar o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus, para que a gente possa receber o que a gente está precisando para o dia de hoje. É mais uma semana que se inicia, estamos cada vez aí mais próximos da eleição, então que a gente possa estar com o nosso espírito muito alimentado para seguir nessa batalha revestida. Porque a gente, essa semana, além de orar uma pelas outras, olhar pela nossa amiga de oração, mas que também a gente ore pelo Brasil, para que realmente, Senhor, seja feita a sua vontade, que entre os governantes da sua vontade. A gente encerrou um período de Shemitah, dia 25, é um novo ciclo que se inicia, e é um ciclo poderoso para o Brasil, profetas aí por todo o mundo confirmando quanto que o Brasil é um país escolhido pelo Senhor. Então, que realmente nos dê entendimento, discernimento, sabedoria, para que a gente possa interceder para as nossas amigas, pelos nossos filhos, pela nossa família, interceder pelo nosso país também, muito forte, ainda mais essa semana antes das eleições, porque a guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós sabemos, Pai, que quando se ganha guerra lá nas regiões celestiais, aqui na matéria se realiza também, se concretiza. Então, nos dê essa clareza, esse discernimento, esse entendimento, essa sabedoria, para que a gente possa conduzir nossas orações de forma efetiva. E te pedimos, Pai, que envie os seus anjos para estar conosco no dia de hoje, com a Med, com as filhas da Med, Senhor. A filha dela que começou a buscar o Senhor, a gente sabe que quando o Senhor entra em nossa vida, o Senhor entra para fazer transformação. Então, muitas vezes começa um monte de coisa dar errada, pessoas que a gente confiava fazer coisas que a gente fala, meu Deus, sempre confia nessa pessoa e olha o que ela está fazendo comigo, mas é porque o Senhor ouve coisas que a gente não ouve, vê coisas que a gente não vê. Então, Senhor, envie anjos para cuidar da vida dela, para que realmente faça a faxina que precisa fazer agora, porque a gente sabe que os planos do Senhor são muito maiores e melhores. Pai, cuida também da filha da médica que está grávida, cuida dessa gestação, para que ela tenha uma gestação tranquila, para que tudo flua. Tira qualquer tipo de medo que ela possa estar sentindo, qualquer insegurança. Traga no coração dela a paz que seja todo entendimento, no coração dela a fé de que está tudo bem, que ela está sendo cuidada pelo Senhor, de que esse bebezinho está sendo cuidado, de que esse bebezinho foi enviado pelo Senhor e que nada de mal vai acontecer. Envie anjos para Flávia, na empresa dela, que a empresa prospere, qualquer tipo de amarra do inimigo que seja quebrado agora em nome de Jesus. Eu oro pela Conceição, envie anjos na Conceição, abençoando o dia dela, trazendo discernimento, clareza, sabedoria ao longo do dia dela para o que ela precisa. Pela Cris, eu oro pela Cris, Pai, pelos projetos que ela tem, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe, trazendo pessoas para conectar com ela, para que tudo que ela vem planejando para a obra do Senhor,
que prospere grandemente. Eu oro pela Rosa, Senhor, e envie seus anjos, cuidando de cada detalhe, Senhor, da saúde dela, cuidando da saúde física, mental, emocional. E, Senhor, oro pela minha família também, que aqui eu e a minha casa servimos ao Senhor e que a gente realmente nos capacite, Senhor, nos capacite para que a gente possa cumprir o nosso chamado em trazer cada vez mais o reino do céu aqui para a terra. Então, já te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa palavra, por essa confirmação de que nós precisamos todos os dias nos revestir com a armadura de Deus. Em nome de Jesus, já te agradecemos por esse dia abençoado e por essa palavra abençoada. Amém.